Boa tarde. Estou aguardando aqui a nossa colega que vai bater papo aqui, Alziete. Estão ouvindo bem aqui meu áudio? Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença, mais uma vez, pela confiança. Vocês estão ouvindo bem meu áudio? Show de bola. Obrigado pelo retorno aí. Show de bola. Estou só esperando a doutora Alziete. Boa tarde, Suzy. Bom, hoje a gente vai ter aqui um bate-papo, tá? Um bate-papo de contador para auditor. Espero que seja produtivo para vocês. Mais uma vez, ressaltando que podem enviar perguntas. A gente vai tentar responder. Deixa eu ver se eu consigo localizar a doutora aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde, quem está entrando. Olá. Estamos só aguardando, tá, pessoal? A doutora Alziete. Ela já está chegando aí para bater papo com a gente. Boa tarde, Carol. Bom, ela está vindo aqui. Acabou de falar comigo aqui pelo WhatsApp. Já falei, mas não custa repetir para o pessoal que está entrando agora. Vai ser um bate-papo aqui entre auditor e contadora. Alguns temas relevantes aqui na relação entre fisco e contribuinte. E quem tiver pergunta pode colocar aí que a gente vai tentar responder da melhor forma. E agradeço pela presença de todo mundo. Deixa eu mandar mais uma solicitação aqui. Olá, Pronto. professor, tudo bem? Rafael? Tudo bem. E você, como é que você está? Tudo bem. Você está me ouvindo bem? Está tudo bem aí? Eu estou ouvindo perfeitamente, acredito que o pessoal também. Já me deram um retorno que estão me ouvindo bem também, espero que você também esteja. Uhum. Boa tarde a todos. Eu vou me apresentar, tá bom, Rafael? Pode, siga em frente. Boa tarde a todos. Eu me chamo Alziete Vilhena, eu sou contadora, tá? Eu resido aqui em Belém do Pará e eu fiz um convite ao Rafael, né, e ele aceitou prontamente para a gente fazer essa live. Eu sou contadora de muitas empresas e, assim como vocês, temos muitas dúvidas e aí vamos sabatinar hoje o Rafael. Fala de onde que você é uma representante da NTW, né? Tem várias filiais aqui no Pará, não é isso? Exatamente, Rafael. Eu tenho um escritório em Belém e um escritório em Castanhal. Tá? Nós somos de uma rede de franquias da NTW Contabilidade, tá? Que tem mais de 130 unidades no Brasil todo. A NTW Contabilidade ela é hoje a maior rede de franquias do Brasil, com mais de 130 unidades, como eu falei agora há pouco, e ela é originada de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais. E eu sou uma franqueada, eu já tinha experiência
passando por outros escritórios de contabilidade, e aí eu resolvi entrar para a rede e poder realmente contribuir, tanto com a rede quanto trazer todo esse know-how para os nossos clientes. Certo. A doutora Alziete também tem um áudio, né, no Spotify, e eu já tinha ouvido, antes de conhecê-lo, já tinha ouvido esses áudios. Tanto a NTW tem, como a Alziete, como contadora também tem, não é isso? É isso, Rafael. Por quê? Porque eu sou professora também, né? Na verdade, eu lecionei já por 5 anos, né, em graduação e pós-graduação. Então, eu tenho uma certa facilidade para ensinar, né, para explicar, desde os calouros lá de contabilidade, a natureza das operações contábeis, balanço, as contabilizações, os demonstrativos contábeis. Sobre ICMS, é o meu terceiro podcast. É sobre ICMS, teoria e prática, tá? Então, eu queria convidar todos para me seguir no Instagram e acompanhar no YouTube e no Spotify os nossos podcasts, onde o nosso propósito é ensinar a contabilidade de forma fácil, simples, para que tantos empresários aprendam. Eu acredito que muitos que fazem o seu curso com você, alguns nem são contadores, não é isso? Então, é uma ótima oportunidade para ouvirem e aprender essa parte contábil aí. Certo. Aí você tem a sua listinha de perguntas, você quer começar? Como é que a gente faz? Você prefere começar? A gente vai trocando informação também, né? Pode ser que eu devolva alguma coisa. Tá, e aproveitando, eu só queria dizer a todos que eu conheci o Rafael na Secretaria da Fazenda, na CEFA, né, onde eu tive o prazer de ser atendida pelo Rafael, onde eu precisava fazer uma consulta tributária. E o Rafael me atendeu muito bem, que eu até estranhei. Eu falei isso. Por que eu estranhei? Porque realmente o atendimento, muitas das vezes, não é como a gente precisa, né, das informações, com a base legal. Então, eu sou uma estudiosa da legislação, do regulamento do ICMS. Então, a partir do momento que a gente procura o órgão, os auditores fiscais, a gente já quer realmente, a gente já fez uma análise prévia e a gente quer trocar uma ideia assim mais profunda, né, para ter um parecer realmente de um auditor fiscal como você. E aí você realmente foi a fundo na informação, buscou, pesquisou, e realmente eu fiquei muito satisfeita com a orientação. E aí eu tive o prazer de voltar a lhe ver no Instagram. E aí estamos aqui hoje. Prazer meu, prazer meu. Então, Rafael, olha, vamos lá. Eu tenho sim algumas perguntas, tá? Para você, e que eu acho que pode ser a dúvida de muitas pessoas, né? Assim, pode perguntar tudo, né? Aí você vê se você pode responder. Vou tentar te atender do jeito que eu atendi lá. Legal, então vamos lá. E não só você, como nossos ouvintes aí também, né? E observantes. Nós sabemos que o Rafael é um auditor fiscal, ele é funcionário público, então requer algumas restrições, né? Normal isso. Então, assim, e uma das perguntas que eu tenho para você é como funciona o cruzamento das informações. Eu estou falando aqui como contadora de empresas privadas, né? E a gente está sempre atento a esses cruzamentos de informações fiscais para que os nossos clientes, para que as empresas não sofram autos de infração. E a gente nota que a cada dia vai aumentando mais, o cerco vai fechando mais contra as empresas, né? Contra as empresas que às vezes não querem andar na linha, né? A gente está sempre incentivando que as empresas paguem seus impostos, declarem tudo corretamente, tá?
Todavia, às vezes, Rafael, como a legislação ela é tão complexa, né? Tanto é que eu estive na Cefa para tirar dúvida, né, de como realmente executar um procedimento. Então, muitas das vezes, esses erros que acontecem e que geram a auto-infração, eles são por falta, às vezes, de conhecimento. De conhecimento, porque o regulamento do ICMS tem mais de 1000 páginas, só o regulamento. Fora as instruções normativas, a lei, decreto e tudo mais. Então, como funciona esse cruzamento? E me diz, está aumentando a cada dia? Bom, o cruzamento, ele é feito a partir de bancos de dados, né? Hoje a gente tem um grande banco de dados nacional, que ele envolve todo o início do projeto SPED, tem relacionados a notas fiscais eletrônicas, a gente tem banco de dados das escriturações fiscais digitais, né, que são as novas obrigações relacionadas aos livros fiscais dos contribuintes do ICMS e do IPI, no nosso caso o ICMS. A gente tem grande banco de dados de cadastro, a gente tem várias fontes de informações que podem ser cruzadas, né? Então, esses cruzamentos são feitos também em relação a depósitos bancários, né? Cruzamentos de valores que os bancos têm que fornecer as informações, os bancos são obrigados a fornecer para a gente. Existe até uma lei complementar que dá o nosso direito de acesso, né, a esse tipo de informações. Teve um questionamento no Supremo, mas foi dada razão ao fisco nesse sentido. E a gente usa também as informações dos cartões de créditos em comparações com aquilo que foi declarado, principalmente para os contribuintes do Simples Nacional, que a base de cálculo deles é o faturamento, né, o faturamento que a gente precisa saber. E muitos dos cruzamentos, o cruzamento se intensificou mais agora com essa vinda do domicílio eletrônico. Domicílio eletrônico, ele permitiu uma comunicação mais fácil, mais simples entre a secretaria e o contribuinte, menos onerosa e mais segura de acontecer essa ligação entre o contribuinte e a secretaria. Então, como é que acontece hoje? O contribuinte recebe uma mensagem eletrônica via domicílio eletrônico do contribuinte, através de um e-mail cadastrado. A partir de 1º de abril de 2020, todos os contribuintes ficaram obrigados a aderirem ao DEC, exceto MEI, produtor rural, pessoa física, mas tirando esses, todos são obrigados. E é como se fosse uma carta que o contribuinte recebe. Ele recebe uma carta com uma informação dizendo que foram encontradas algumas inconsistências a respeito das informações transmitidas por ele, umas inconsistências relacionadas a algum objeto específico, seja créditos fiscais, que existem alguns indícios de que os créditos aproveitados foram indevidos. Por exemplo, assim, a pessoa tem uma declaração e o total do crédito do período anterior não bate com o crédito que está no período seguinte, né? O que foi transferido no período anterior para o seguinte não está batendo, né? Então, quando é detectada alguma inconsistência, assim, alguma percepção que pelo menos uma falha formal, a gente entra em contato pelo DEC para o contribuinte, e o prazo normalmente de 30 dias para regularização amigável, né? Aí, se passado esse prazo, o contribuinte não fizer a regularização, aí sim se inicia uma ação fiscal. Então, existem cruzamentos também quando são detectados documentos eletrônicos que não são declarados, né, que provocam um inadimplemento em relação a esse faturamento não declarado, divergências em geral, e são diversas fontes, né? Todos os estados hoje aplicam esse Instituto da Malha Fiscal. Aqui no Pará, ele se iniciou com os contribuintes do Simples Nacional, né? No início eram 3 malhas. Era uma malha que cruzava as operações de compras, comparando com as saídas do Simples Nacional, porque no Simples existe uma proporção mínima que você tem que ter entre entradas e saídas, que tem que ter a cada 100% que você tem de saída, você tem que ter 80% de entrada, no mínimo, né? Como se você tivesse que ter
uma margem de agregação mínima de 25 para poder se manter no regime simplificado. Então, isso era observado. Além disso, situação cadastral, quando a empresa tinha algum problema de cadastro, não era localizada. É até mais grave a situação do cadastro, porque um termo de exclusão baseado numa informação cadastral indevida, numa situação cadastral indevida, ela gera a exclusão não só do Simples estadual, quanto de todas as outras esferas. É uma situação mais onerosa para o contribuinte. Então, a maior atenção que o contribuinte tem que ter, nesse sentido de malha, é relacionada ao cadastro, né? A empresa ser localizada no endereço do qual ele declara. E tinha também a outra malha, que era a respeito das vendas, a comparação das notas fiscais com o total declarado, né, as saídas. Então, é isso. Se iniciou com o Simples Nacional, se intensificou, e a tendência é intensificar mais com a vinda do DEC, que, como eu falei, começou em abril de 2020, e também a política do trato entre o fisco e o contribuinte está mudando, né? A gente está adotando mais uma política mais conciliatória agora, dando essa oportunidade para o contribuinte se autorregularizar, né, que é o nome do Instituto, é esse, autorregularização, dentro desses 30 dias, para que não seja aberta ação fiscal e aplicação de eventuais lançamentos de ofício, né, por multa e outros tipos de lançamento. Né? Então, essas malhas estão... A tendência é você ampliar essa base de dados e ampliar, com isso, as malhas fiscais. Então, cada vez fica mais, como você falou, cada vez o cerco aperta mais, a gente ainda tem 5 anos, por exemplo, um fato gerador acontece hoje. Hoje a nossa tecnologia é X. Imagina daqui 5 anos qual vai ser o nosso nível tecnológico, dado que a tecnologia ela tem crescido em termos exponenciais. Né? Então, daqui 4 anos que seja, esse fato gerador pode ser alcançado. Então, é prudente que a pessoa se resguarde e cumpra essas obrigações corretamente. Não sei se ficou mais algum detalhe aí. Eu passaria 5 horas ouvindo você falar sobre isso, porque eu, como contadora de empresas, eu fico muito atenta a esse tipo de feedback, né, dos próprios auditores da Cefa, para a gente aplicar nas nossas empresas. Então, era até uma pergunta que eu tinha, se realmente o DEC, que é o domicílio eletrônico do contribuinte, se ele já era obrigatório para todas as empresas, tá? Uhum. Inclusive, eu liguei pedi para a minha equipe ligar na Cefa esta semana e eles também confirmaram essa informação. E, pessoal, para quem não sabe, o DEC, ele realmente é um contato que a Cefa tem com o contribuinte, mas ele também é super arriscado se você não olhar. Por quê? Porque se você não visualizar, é considerada aquela notificação como tácita, né? Então, a partir de 10 dias, Rafael, se não for visualizado, já é considerado ciente. Então, o que eu orientei para a minha equipe? Toda segunda-feira, a equipe vai consultar o DEC de todas as empresas que cada um é responsável, tá? E nós vamos fazer esse acompanhamento. Por quê? Porque não dá para ser uma vez no mês. Porque se for um auto de infração, nós temos pouco tempo para fazer uma defesa, para poder coletar documentos, organizar, enviar para o jurídico e tal, para a gente fazer uma defesa. Então, tem que olhar toda semana. Né? Então, eu tive o desprazer disso acontecer conosco, porque um cliente nosso recebeu um auto de infração referente a 2015. Tá? Então, agora, em 2020, ia ocorrer a decadência dos 5 anos, e aí a Cefa lavrou o auto, tá? Diferença de receita. Ele não era meu cliente na época, tá? Mas aí nós estamos ajudando ele a resolver e ele vai ter que parcelar essa dívida, né? E sobre o assunto que você falou,
né, do faturamento, ele tem que ser, por exemplo, 100 mil e a compra 80 mil, no mínimo. Não é isso, Rafael? No mínimo. Isso. São as regras da exclusão de ofício, né? Se eu não me engano, artigo, agora de cabeça, é lá pelo 28 da Lei Complementar 123, um dos incisos fala isso, que a proporção tem que ser 80 para 100. Ou seja, a proporção de entrada tem que ser numa proporção de 4 para 5 na saída, ou melhor, uma entrada 100 e uma saída 125. Então, com umas 25% de margem. E só para vocês terem uma ideia, os contribuintes, a gente fala isso e eles não querem escutar, né? Que vai ser autuado, que tem que... Tudo que comprar tem que dar saída com nota fiscal, tem que vender com nota fiscal, porque a Cefa faz esse cruzamento, tá? Mas, por exemplo, Rafael, num determinado período ali, os 3 últimos meses do ano, o contribuinte pode ter comprado, sim, a mais do que ele vendeu. Todavia, ele tem que comprovar através da sua contabilidade. Se ele comprovar através da sua contabilidade que ele realmente comprou muito mais do que ele vendeu, porque ele precisava estocar, ou que ele estava aproveitando alguma promoção, aí não tem problema. Então, é por isso que a gente precisa manter a contabilidade em dia, para que nesse momento a gente possa realmente comprovar, através de uma defesa. Isso não tem problema, não é isso? Exatamente, a lei faz essa ressalva, né? Se a pessoa comprova que ele comprou mais do que a proporção permitida, mas o que ele comprou está nos estoques, então não tem problema. E a respeito do DEC, a gente tinha até alguns acréscimos aqui, a gente tinha algumas formas de notificação. Como é que era o padrão antigamente? Correio, pessoal, diário oficial, né? Então o DEC como funciona? Você recebe a notificação e ele fica lá na tua caixa de entrada. Começa a contar. O dia que você abrir, começa a contar o teu prazo, que geralmente é 30 dias, se for numa ação em profundidade, o prazo para apresentação de documentos, ou 15 dias, se for uma ação fiscal pontual. Peraí, que me deu um branco agora, calma. Esqueci o que eu ia falar, mas vamos voltar ao DEC aqui. O DEC, então, ele funciona como se fosse o edital. O que acontece no edital? O edital, ele publica, então ele fica 15 dias disponíveis, aliás, 20 dias disponíveis, e a partir do 20º dia começa a contar o seu prazo. O DEC funciona de forma semelhante. Está mudo? Estão falando que está mudo? Estão ouvindo o meu áudio? Está ouvindo, Alziete? Meu áudio? Estou normal, está tudo normal. A Valdine, não sei como é que fala, Valdine disse que está mudo. Enfim, então... Pode sair e entrar de novo, talvez, aumentar aí o volume. Vamos aumentar aqui. Então, o que acontece? Quando você recebe uma carta por DEC, ele fica como se fosse um edital, ele fica guardado na sua caixa de entrada durante 10 dias. Se você abrir ao longo desses 10 dias, seu prazo começa. Se você não abrir, ao 10º dia ele presume que você está ciente, igual ao que acontecia no edital, e a partir do 11º começa a contar seu prazo. Então, seu prazo, seja pontual, 15 dias, seja profundidade, 30 dias, para você apresentar os documentos, que não é o mesmo prazo, a pontual tem 15 dias, mas se você levar auto de infração, o prazo, tanto para um quanto para outro, é padrão, 30 dias para impugnação. Tá? Não tem prazo diferente disso. Então, essa é a forma que o DEC faz, ela é considerada uma notificação pessoal, tá? O nível dela é nível de notificação pessoal, e não tem como fugir, porque antigamente o que acontecia? Você mandava o correio e a empresa estava fechada, aí o correio devolvia, aí você mandava de novo, a empresa estava fechada. Aí você tinha que ficar passando por diversos... Aí você tentava ligar, o telefone do cadastro não funciona. Aí você tenta mandar e-mail, ninguém responde, ou então o e-mail volta. Então, tinha uma dificuldade muito grande de você encontrar o contribuinte antigamente. E acabou esse problema agora com o DEC, facilitando o trabalho nosso e, assim, promovendo uma justiça, né? Porque tem o contribuinte que cumpre suas obrigações, que paga seus tributos, que fica em desvantagem contra esses que
lucram em cima do inadimplemento, né? Exatamente. Então, realmente, o DEC facilitou, mais uma dica que eu dou para todos os contadores, donos de escritório, empresários, é que consultem semanalmente, né? Essa é a dica para realmente não perder o prazo, porque se você não visualizar, vai ter um momento lá que já considera ciente. E aí já perdeu o prazo de defesa, prazo de desconto para parcelamento e tudo mais. Acontece muito, acontecem vários casos, não são poucos, de contribuintes que afirmam que não ficaram sabendo, né? Acontece, mas o e-mail está cadastrado, assim, não tem como justificar, alegar esse tipo de justificativa, né? Até aqueles que não fizeram o cadastro tempestivo do DEC, né, eles foram obrigados ao cadastro que eles informaram no cadastro, ao cadastro do DEC através do e-mail que eles informaram no cadastro da Cefa, né? Então, assim, não tem para onde correr. Eles próprios informaram esse e-mail, né? Então, não tem como alegar. Rafael, muitas das vezes é o contador que faz o cadastro, né? E aí muda o contador, leva o e-mail com ele, e aí essa informação fica perdida, entendeu? Então, eu recomendo que tem que consultar, porque essa questão de colocar o e-mail do contador, aí muda o contador, a informação vai junto. Pois quando muda o contador, tem que contratar um contador competente, como a Alziete, que ela certamente vai alterar o cadastro para colocar o e-mail da empresa de fato ou dela própria. Olha, por exemplo, o que a gente nota? Muitas empresas, no cartão de CNPJ, está o e-mail do contador, até o telefone do contador. Eu não faço isso. Eu falei, a empresa não é minha, eu apenas estou dando assessoria. Não pode ser os meus dados. Então, se o cliente... mas eu não tenho um e-mail. Eu falei, crie agora um Gmail, um Hotmail, alguma coisa assim, mas eu não vou colocar o meu e-mail no cartão de CNPJ da empresa, né? Então, o contador, ele precisa ter essa postura, porque senão depois complica tanto para a empresa, que os dados ficaram com o contador, quanto complica para o contador, que ficou colocando seus dados pessoais no cadastro de empresas. E depois o contribuinte ainda vai atrás do contador, dizendo que a culpa foi dele. É verdade. Então, Rafael, eu tenho aqui uma outra pergunta, um questionamento. Nós sabemos que aqui na região, né, da região amazônica, no Pará, nós temos muitos incentivos fiscais, né, para incentivar a nossa região, que, se comparada a alguns outros estados, como da região sudeste, tem uma renda per capita muito mais baixa, um PIB muito mais baixo, então é histórico que a gente tem bastante incentivo fiscal, principalmente para produtos regionais, né, como o açaí, a castanha do Pará, né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele usufrui de benefício fiscal, tá, do ICMS para o açaí. Ele trabalha com o produto açaí, ele compra o caroço, né, e ele fabrica, faz lá o processo e prepara e embala as polpas, né, as polpas do açaí. Então, aqui no estado do Pará, quem não sabe, é isento de ICMS a venda de açaí em polpa aqui no estado do Pará, tá? E para outros estados é tributado. Todavia, aqui no estado nós temos a possibilidade de conseguir uma redução de base de cálculo, na verdade é chamado na legislação de crédito presumido. Então, ele tem um crédito presumido de 95%, ou seja, a base de cálculo dele nas operações interestaduais é de apenas 5% a base de cálculo. Então, a base de cálculo é 5% e multiplica por 12%, que é a alíquota
interestadual do estado do Pará. Então, essa é uma operação com muito benefício fiscal, tá? Tanto na parte do ICMS, como na parte federal. Porque na parte federal, para você ter uma ideia, talvez você saiba, o açaí ele é alíquota zero. Então, além disso, ele tem um outro benefício fiscal, que é a redução do imposto de renda à pessoa jurídica na base de 75%, ou seja, ele paga só em cima de uma base de cálculo de 25% vezes os 15% do imposto de renda, né? Que é o chamado lucro da exploração. Tá? E assim, isso não é ruim, não, é ótimo. Nós não podemos, outros podem dizer assim, nossa, mas ele é muito desonerado, não paga imposto. Não, gente, isso é para incentivar nossa região. Quantos ribeirinhos, né, são que vendem o açaí, vendem o fruto, toda a cadeia que passa toda essa operação. Então, é muito importante essa questão dos benefícios fiscais, dos incentivos para a nossa região, para poder melhorar a nossa economia. Então, foi um dos pontos que eu queria falar com você sobre os incentivos fiscais, né? Como é que a CEFA divulga isso, como é que ela trata, qual o entendimento sobre isso? Não, em primeiro lugar, assim, os incentivos, né, benefícios, isenções, reduções de base de cálculo, créditos presumidos, né, elas são uma forma que o Estado tem de promover gastos públicos, né, são os chamados gastos indiretos. O gasto direto é quando você tem um recurso e aplica diretamente num objetivo que a União, que o Estado ou que o município tem. Então, digamos, construir um hospital. Então, ele aplica aquele recurso diretamente, é um gasto direto. Gasto indireto é o gasto que você pratica quando faz uma renúncia fiscal, por exemplo. Você tem um setor da sociedade que você quer beneficiar, estimular, né? Mas não é um estímulo porque foi com a cara do contribuinte. É um estímulo porque aquela atividade econômica ela vai promover uma melhoria social suficiente para atender algum objetivo público. Então, essas isenções, benefícios e reduções de base de cálculo, né, sem sentido nenhum, né, elas estão tendendo à extinção, né, com a reforma tributária, até para poder simplificar, que na verdade a gente vê que o que mais complica, e o ICMS é o tributo mais complexo que tem aqui no Brasil, também deve ser um dos medalhistas do mundo em complexidade, essa quantidade de alíquotas que a gente tem, em primeiro lugar, né, que as alíquotas variam não só entre os produtos dentro de um estado, quanto em cada estado, né, e em cada município, as alíquotas do ISS também, né, outro tributo indireto. Então, essa quantidade de alíquotas, somada à quantidade de reduções de base de cálculo, somada à quantidade de créditos presumidos, regimes preferenciais, então isso traz uma complexidade muito grande. Então, a tendência com essas propostas de reforma tributária é você simplificar. E simplificando, você já desonera, né? Você já reduz um gasto que a empresa teria, né, na contratação de mais gente para o cumprimento dessas obrigações acessórias. Mas voltando então ao tema do benefício fiscal, eles têm essa função, né, essa função de promover um incentivo a uma atividade que vá trazer um retorno para a sociedade, seja na forma de emprego, seja na forma na criação de uma infraestrutura, seja o abastecimento nacional, né? O caso do açaí, por exemplo, eu entendo como seja um produto tradicional do Pará, para você garantindo a isenção na operação dentro do estado, né, o que a gente tem, você garante aqui o abastecimento interno, você vai ter uma preferência do vendedor para vender para cá para dentro, ou seja, garantindo o abastecimento de açaí aqui dentro. E, ao mesmo tempo, você tem uma alíquota reduzida na saída interestadual também para poder ajudar nessa exportação para outros estados, né, do produto, para fazer crescer as empresas que beneficiam, como você falou, de ribeirinhos, né, pessoas com baixo poder aquisitivo, e promove
uma redução dessa alta escalada que a gente tem de desigualdade social. Então, assim, a função dos benefícios é essa. Então, muitos estados, né, no período anterior a 2017, vinham criando benefícios, porque o benefício fiscal do ICMS, você sabe que ele tem aquele requisito do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, que é a reunião do CONFAS. Então, a reunião do CONFAS faz um convênio, e esse convênio autoriza o Estado a fazer criar um benefício, né? Então, todos os estados têm que estar de acordo para um benefício ser criado. Aí o benefício é criado nos moldes dessa determinação constitucional, e sendo criado, o Estado já pode aplicar essa alíquota. Mas o que vinha sendo feito? Os estados vinham criando benefícios por fora desse regramento, né? Os benefícios não aprovados pelo CONFAS. Aí isso originou a nossa Lei Complementar 160 de 2017, que autorizou, ela trouxe uma mudança, né, que tem que ser por lei complementar mesmo, autorizando a convalidação de benefícios que foram trazidos de forma irregular. Aí veio, depois disso, com essa autorização, veio o convênio para exercer essa autorização, convênio 190 do mesmo ano, 2017, que autorizou, e os estados protocolaram lá no CONFAS uma série de manutenção de benefícios, e até mesmo aderiram a outros benefícios de estados. O requisito era que os estados fossem da mesma região. Então, por exemplo, Amazonas não, vamos pegar um outro. O Amapá tem um benefício que o estado do Pará não tinha. E o Amapá também está no norte. Então, o estado do Pará poderia aplicar aqui dentro da região do Pará um benefício que tinha sido criado irregularmente dentro do Amapá. Então, veio essa convalidação, até para evitar a insegurança jurídica do contribuinte que de boa fé aderiu a um benefício concedido irregularmente, mas de boa fé, né, dentro dos instrumentos legais, mas para garantir a segurança jurídica desse contribuinte, para ele não sair prejudicado de repente com uma tributação que não esperava, veio essa convalidação. Então, a ideia é você, em relação aos benefícios, ter uma contrapartida, não ser um benefício puro e simples por ser um benefício, né? O benefício é um privilégio. A empresa que precisa de um privilégio é aquela empresa que pode trazer um retorno, né? Então, é importante você manter esse critério, né, até para verificar as nossas formas de renúncia, né? A gente tem uma alta dívida ativa, né, um alto valor que a gente poderia estar arrecadando aqui. A gente tem uma alta renúncia em termos de isenções, benefícios, e temos uma alta renúncia, mais uma em termos de... Tem mais um tipo de renúncia que a gente tem. Eu vou lembrar daqui a pouco. Então, quando você tem um alto nível de renúncia, você faz com que outros sejam onerados, os adimplentes se onerem mais do que os inadimplentes, né? Então, você cria uma desigualdade. O ideal é reduzir a carga para todo mundo, mas mais gente pagando. A sonegação era a terceira forma de renúncia que eu estava querendo lembrar. Então, a sonegação é a dívida ativa alta, que não é cobrada, e as renúncias por isenção, benefícios, etc. Então, essas três renúncias é um valor altíssimo, que poderia estar nos cofres públicos hoje e reduzindo a carga tributária para todo mundo, né? Principalmente da tributação indireta, ICMS, que já é alta, mas que precisa ser alta porque é a nossa fonte de recurso aqui, senão a gente não tem como cumprir aqui com as nossas, porque a gente só tem 3 tributos, né? IPVA e ITCD, a arrecadação é baixa, então a gente depende realmente do ICMS para exercer nossa autonomia. Então, quando se fala em redução do ICMS em termos de combustíveis, né, como é um tema que está em voga, a questão não é reduzir o ICMS, a questão é que o preço está alto por outras razões, né? E o ICMS é uma forma que o Estado tem para se abastecer de recursos, mas que se não tiver é preciso uma outra fonte, né? Como bem falaram os secretários de Fazenda, através de uma carta do CONFAS, o presidente, que
se ele quiser retirar o ICMS, reduzir o ICMS dos combustíveis, ele tem que criar uma outra fonte para substituir e recompor os estados, né? Igual foi feito com a Lei Candir, quando criaram aquela renúncia para tributação na exportação. Então, assim, sobre benefícios, eu acho que a ideia tinha que ser essa, entendeu? Esse tema é polêmico, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente conversa com a possibilidade de tem que manter realmente a carga alta, porque precisa realmente dos recursos para manter toda essa estrutura, né? Toda a infraestrutura do Estado. Todavia, pensa-se também da possibilidade de baixar a carga e poder mais empresas entrarem na formalidade e também aumentar. Então, o assunto é polêmico, né? E a gente pode deixar para uma outra oportunidade, né? Rafael, então, além do benefício fiscal, que eu queria saber da sua opinião, né, e foi muito esclarecedor, eu queria que você falasse, eu estou quase toda a live já tomando conta, né, das perguntas. Fica à vontade. É sobre o fato gerador, né? Ele é bem complexo também. Esse tema, apesar de que parece ser simples, mas não é, porque o fato gerador, por exemplo, do ICMS, pensaria-se, né, o estudante que está iniciando, que é na venda do produto, né? Todavia, não sei se para aumentar a arrecadação ou se para diminuir a sonegação, ocorrem outros momentos do fato gerador, né? Como a compra do produto, né? Parece estranho. Na compra do produto, já gerar um fato gerador lá e ter que pagar o ICMS antecipado, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de fato gerador para a gente. Tá, então o fato gerador ele é um dos aspectos da regra matriz de incidência, né? A gente tem o aspecto material, a gente tem o aspecto espacial, o aspecto temporal, o aspecto pessoal e quantitativo. São os 5 elementos, né? Então o fato gerador ele se encontra dentro do aspecto material. Então é incidência, não incidência. Então o fato gerador acontece, ocorre a incidência do ICMS. O ICMS acontece quando? Quando tem uma circulação jurídica, uma circulação de mercadoria, né? Até já antecipei aqui, uma circulação de mercadoria, uma prestação de serviço de transporte intermunicipal, interestadual, né? Aquele transporte que extravasa a região do município, e a prestação do serviço de comunicações onerosas, e além disso a importação de bens por pessoa física ou jurídica, né? Sem precisar ter habitualidade. Então, basicamente, aconteceu um desses 4 tipos de fato gerador, está acontecendo o ICMS, está existindo o ICMS. O que você falou a respeito do momento, né, se poderia ser na compra, na venda, se a substituição acontece para frente, para trás, de fato, a substituição tributária, ela veio para você criar uma eficiência, né? 150, parágrafo 7º da Constituição, ele criou aquela presunção, né, que você paga antes o tributo daquilo que você presume que vai ser a saída, né? Então teve que ter uma autorização constitucional para isso, porque mudou, de certa forma, o momento, né? Então teve essa autorização. E assim, a ideia é que fica muito mais fácil você recolher de uma indústria do que... porque a indústria ela vai passar para um atacadista, para vários atacadistas, que vão passar para outros vários varejistas, que são de número bem maior, que vão revender para milhares, milhões de consumidores. Então, para você, ao invés de fiscalizar milhões de consumidores, milhares de varejistas, você concentra a fiscalização na fonte. Acredito que você tenha falado também a respeito da antecipação especial das entradas, né, que também vem para uma facilitação de cobrança. Porque muitas vezes você tem... quer dizer, muitas vezes, na maioria das empresas que a gente pega para fiscalizar, tem mais notas de entrada do que notas de saída, sempre. Aí, qual é o sentido da antecipação especial? Quando você compra uma mercadoria, você já antecipa parte do que seria pago na saída.
Então, quando você vai pagar, quando você vai fazer a apuração na saída, você vai pagar só aquela diferençazinha que você pagaria, porque quando você vai fazer a saída, você não vende pelo mesmo preço que comprou. Você aplica uma margem. Então, você compra por 100 e vende por 120. Então, você pega o antecipado especial e recolhe sobre 100. Então, esses 20, que é a diferença a mais que teve na sua cadeia, é o que você vai complementar na sua apuração. Como? Aproveitando o crédito que você pagou já na antecipação. Né? Então, com isso, não tem aumento de carga tributária, como muitos alegam. Você paga sobre 100 e sobre a diferença que você agregou na saída, você paga só sobre aquela diferença. Então, a diferencinha mais o valor da base da compra é o que você vai ter que pagar a mais. O que acontece é o quê? As empresas compram e depois não vendem, né? Não emitem a nota de saída. Ela fica com aquele crédito aqui, aquela diferença aqui, o crédito, ela pode usar, mas assim, é como se fosse uma garantia para o Estado de que aquele valor vai entrar para os cofres. E é um valor assim que ele é bem expressivo no sentido de fazer com que seja recolhido. Porque muitos só pagam isso. Né? Tive um auto de infração recente, alto, que a empresa só paga antecipado especial. Ela nunca tem saídas acima do que compra. Então, assim, ela nunca paga essas diferenças. E isso não é uma, não é duas, são milhares de empresas. Então, que se tentam evitar a emissão de nota para não pagar esse acréscimo. Mas... Duas coisas. Uma é que tem uma pessoa que está perguntando, e para o Simples Nacional, é a mesma regra? Eu vou me antecipar logo. Não é a mesma regra, empresas do Simples não pagam o ICMS antecipado especial. E agora isso, Rafael, é aqui no nosso estado, porque eu conheço outros contadores de outros estados, se eu não me engano, Minas Gerais, não sei se Salvador, Bahia, e lá paga mesmo, empresas do Simples, paga ICMS antecipado especial. Tá? Aqui no nosso estado, não paga, felizmente. Rafael, e assim, só corrigindo uma situação, é que muitas das vezes, por que o empresário, defendendo aqui o lado dos empresários, por que às vezes dói pagar um pouco esse ICMS antecipado especial? Porque ele não sabe nem se vai vender. Né? Às vezes ele compra um estoque, por exemplo, de tinta, não conseguiu vender toda a tinta, né? E ele vai vender e ele já pagou aquele imposto lá. Né? Apesar de que ele pode usar, claro, aquele crédito para outros produtos, né? Porque o crédito ele é único, né? Ele gera ali total. Agora, uma outra coisa que isso é só realmente para complicar, parece que as coisas, é porque se uma empresa ela compra um produto, ela já lança aquele crédito de ICMS, né? E já vai utilizar lá na DF, mas ela só vai pagar no mês seguinte. Então, entrou nesse mês, registra no mês seguinte e só vence dia 10 do mês subsequente. Né? Então, ela nem paga antes, ela registra antes, mas ela só vai pagar no segundo mês subsequente. É como se ela fosse pagar junto com aquele pagamento da diferencinha que eu falei. Né? O fato gerador da antecipação acontece no mês seguinte ao mês que acontece o fato gerador. Ela coloca na contabilidade e já se aproveita do crédito. E no 10º dia do mês subsequente, que seria de fato o dia que ela pagaria também o imposto calculado por apuração, ela vai pagar a diferença e o crédito, né, também. Ela vai pagar o imposto que ela pagaria de fato, ela agindo conforme se espera que haja, né? Ela comprando 100 e vendendo 120. Né? Senão ela acumula créditos para outros períodos. E, Rafael, a gente já está nos finalmente, então eu vou te pedir para o Instagram não derrubar a gente, para você dar assim, uma dica de ouro. Eu vou compartilhar essa live, depois você vai compartilhar lá no seu IGTV e eu vou pegar ela. Eu baixo esse vídeo e te mando. Tá bom. E aí eu vou compartilhar ele na nossa rede da franquia da NTW, com os meus colegas,
Nós temos várias unidades da NTW aqui no Pará, em Paragominas, aqui em Belém nós temos 4 unidades, Castanhal, Ananindeua, Capanema, então tem muitas cidades e é muito bom conversar com você, né, um auditor fiscal muito preparado, professor, né, de curso preparatório para auditor fiscal. Eu não faço curso para auditor fiscal porque eu adoro área privada. Né? Eu adoro essa complexidade, essa gestão financeira dos recursos e tudo mais. Então, eu gosto muito dessa área privada. Mas super apoio e sejam como o Rafael, viu? Futuros auditores com conhecimento na ponta da língua. Rafael, eu queria que você falasse uma dica de ouro, tá, para os contribuintes que estão aqui, para os futuros contadores, futuros auditores. O que uma empresa precisa fazer para estar sempre correta perante a Secretaria da Fazenda, tem que declarar tudo certinho, tem que pagar os impostos, porque assim, né, Rafael, dever, né, aquele imposto, não tem tanto problema, porque ela pode parcelar, ela pode negociar. O problema é a sonegação, não é isso, Rafael? Além da sonegação, é você realmente não gerar os seus dados corretamente, porque você não quer mandar as informações para o contador, preparar, manda no último dia e o contador que se vira, não faz o cadastro correto dos produtos, do NCM, da CST, que é o Código de Substituição Tributária, o CFOP está errado, e não emite a carta de correção quando faz uma nota incorreta, e não controla o estoque corretamente. Ó, na DF agora, no dia 10 de março, tem que enviar o estoque. Né? O estoque, que é o inventário da empresa de 31 de dezembro. E aí as empresas estão preparadas? Então, qual é a dica que você dá para as empresas? Bom, basicamente, o principal é ter em mente que a boa-fé dos dois lados previne muita coisa. Né? A gente está num período de transformação, tá? A gente está passando aqui da 3ª para a 4ª Revolução Industrial, e a política da Fazenda ela tem se convertido para uma política mais conciliatória do que aquela política rígida de cobrança, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia está permitindo alcançar locais que antes não eram alcançados. Então, assim, é importante ter um bom diálogo com o contador, você valorizar cada informação que é transmitida, né, sabendo que aquela informação, sabendo que tudo que você usar será usado contra você, né, sabendo que você tem que estar... pode ser que não seja hoje, mas amanhã pode acontecer, né, o prazo de decadência de lançamento são 5 anos. Então, assim, boa fé, né, a gente cumpre com as obrigações daqui, o contador cumpre dali, o empresário cumpre também. Então, se todos fizerem o que tem que ser feito, a gente caminha aí para crescimento, para redução de desigualdade. Então, cada um, como dizia Betinho, né? Se cada abelha levar um pouquinho de água, fazendo a parte dela, a gente consegue apagar o fogo, né? Rafael, e assim, você falou algo que eu achei super interessante. Pessoal, antes de... Não vão esquecer de me seguir no meu Instagram, tá? @Alziete, bem facinho, tá? Uma coisa que você falou muito interessante é sobre a complexidade da legislação, tá? E eu sei que existem ainda muitos paradigmas que permeiam, muitos empresários, pessoas jogam, então vai acabar o trabalho do contador. Pessoal, isso não é o trabalho do contador. O nosso trabalho, a gente não estudou 5 anos, fez não sei quantas pós-graduação para estar tentando resolver problema de SPED, com todo respeito, Rafael, mas não, sabe? Então, o nosso trabalho é de análise, somos especialistas para fazer um planejamento tributário e não para ficar ensinando o empresário a sonegar. Né? Então, temos que nos valorizar como contadores e realmente estudar
e aplicar as técnicas de contabilidade para ajudar a empresa a ter compliance, a crescer, mas de forma correta, tá? Nas brechas que tem na legislação, mas de forma legal. Tem muitas oportunidades, os benefícios, o planejamento, tá? Mas não é o nosso trabalho ficar cruzando o CFOP com o CST, analisando, porque isso, na verdade, eu nem gosto tanto, porque isso gera muito erro, né? Devido à grande complexidade, isso gera muito erro, tá? E nós, contadores, a gente tem que estar investindo em tecnologia, investindo em muito mais pessoas na nossa empresa. Conhecimento. Para diminuir a possibilidade de auto-infração por erro. Né? Então, eu sou a favor, sim, da simplificação das obrigações fiscais. Eu concordo plenamente isso aí. A ideia das reformas é essa, né? Apesar de eu não concordar ser esse o único objetivo da reforma em si, mas é um objetivo já que ajuda, né? É um primeiro passo. Verdade. Então, Ziete, obrigado aí pela companhia. Espero que a gente possa fazer mais bate-papos aí, em breve. Com certeza. Vamos marcar. Eu acho que algumas pessoas gostaram. Pessoal, compartilhe essa live com os seus amigos, os seus colegas. O nosso objetivo, o meu objetivo, acredito que o Rafael também está aqui, nós estamos compartilhando o nosso conhecimento. O conhecimento guardado, ele se perde no tempo. Nós temos agora essa possibilidade de estar conversando aqui, ao vivo com vocês, para compartilhar. Não adianta eu estar aqui dentro do meu escritório com uma montanha de papel e aquele conhecimento de hoje, ele não serve mais para amanhã, porque está mudando tudo muito rápido, principalmente com toda essa revolução digital. Então, vamos compartilhar. E eu estou incentivando vocês também. Um abraço, obrigado a todos aí que participaram. Até a próxima, pessoal. Tchau, gente.